Bom, gente, eu vou usar novamente a imagem do Saruman e do Gandalf para conseguir me expressar. A gente, quando inicia na jornada, né, do autoconhecimento, do despertar, eu acho que a gente inicia desde criança, né? Eu acho que a maioria dos que vieram para despertar nessa vida não tiveram uma infância fácil, né? E isso refletiu na vida profissional e ele foi obrigado a lidar com as próprias sombras. Comenta para mim se eu tiver certo, né? Eu acho que esse é um pouco o padrão, né? Então a gente já nasce, né, com o arquétipo do mago muito forte. Ele é comum a nós, né, que viemos para despertar nessa vida. Então, o início da jornada, eu vou usar essas duas imagens para conseguir me expressar, né? O que eu acho que acontece com a gente, né? O mundo bate muito na gente, a gente procura aprender o máximo que pode para conseguir sobreviver no mundo, né? A gente é mais sensível, a gente sente mais as coisas. Então, eu recebi um comentário que falava assim, eu aprendi, depois que eu saí da Matrix, eu aprendi que o homem tem que ser narcisista para conseguir conquistar as mulheres, né? Porque elas são muito movidas pelo emocional, né, gente? Ou seja, a gente sai da Matrix, né? E a gente começa a usar a manipulação para se defender, né? Talvez de forma inconsciente, porque as coisas ainda não são tão claras na nossa cabeça, mas a gente vive na defensiva, né, se protegendo através do conhecimento de si e do outro. E aí, qual que é o problema disso, né, o controle? Eu acho que é esse caminho do tentar controlar, do manipular, do tem que ser narcisista, desse estoicismo, desse mago controlador que é do início da jornada do mago, né? Que ele mais, né, querendo racionalizar tudo, ver tudo de forma racional, leva ele à queda. E essa queda que leva ele à morte e renascimento no arcano número 9 na carta do tarô, que é representado aqui, que eu pus como o Gandalf, né? Porque depois que você transcende, né, que você chega no eremita, que você clareia as coisas para você, você entende que quando você faz assim, ó, assim, mesmo que seja para se defender, você está apontando, se você aponta um para o outro, você aponta três para você. Nesse caminho, no arcano número 1, a gente só se machuca, porque a nossa essência não é essa. A gente quer viver entrega, a gente quer ter relações, conexões reais, né? E por isso que é tão difícil pra gente viver neste mundo. E a gente tenta se encaixar nele. Só que no que a gente se defende e usa as estratégias da Matrix, a gente só faz mal a si mesmo. E aí que vem a queda, as cartazes. É cartaz mesmo que fala? As cartazes, né? Que você é isolado, que você é levado a confrontar suas sombras para ver a verdadeira transformação e transcender a isso, né? É que nem no trânsito. No trânsito, os carros maiores, né, as carretas, não tem que sempre defender o menor, sempre proteger o menor, sempre dirigir pensando no que é menor do que ele, para ele não poder provocar um acidente, causar morte, porque ele vai ser o que menos vai ser atingido, né? Quando você transcende, quando você chega no arcano número 9, que é a morte e o renascimento, você tem a consciência de que você, sendo consciente, você não vai usar de estratégia para poder manipular as coisas, você vai fluir com a vida, né? Porque no que você faz esse tipo de coisa, você está gerando karma para a tua própria vida e você tem o dever consciente de proteger os mais fracos, aqueles que ainda estão agindo no automático e estão se relacionando através de suas feridas, né? Isso é o transcender, né? Então, não é níveis de consciência diferente. No arcano número 1 já está consciente do seu poder fora da Matrix, né? Das suas manifestações, mas por ser muito inconsciente, ainda muito vago, ele vem a te levar à queda, e a queda te leva à morte e ao renascimento no arcano número 9. E é isso. Eu vou deixar, né, inclusive uma partezinha muito interessante que o Hélio Couto fala, né, que quando a gente entende que o outro é a gente muda muito a perspectiva de como a gente reage às coisas, né? A gente e outra, né? O nosso amor próprio nos leva a respeitar muito mais o outro.
E eu já vi muito isso também em questões de relacionamento, já que eu entrei nesse negócio do narcisismo. Conhece a ti mesmo, né? Eu já vi muito homem com raiva da mulher porque ela não gosta dele e ele gosta dela, né? E já tive muito isso na minha vida, da pessoa ter ódio de mim, tanto que eu nem sou uma pessoa que tem muitos seguidores no Instagram, eu sou muito odiada pelos homens. Ai, perdão, mas é porque é o seguinte, eu não sou da Matrix, eu não uso estratégia da Matrix e não sou pega por estratégia da Matrix, né? Eu não acho que por eu gostar de uma pessoa e a pessoa não gostar de volta de mim, ela é uma pessoa ruim. E é engraçado como a maioria das pessoas, quando elas não são correspondidas, ela cria um ódio daquela pessoa que não a corresponde. Mas se ela se olhar para si mesma, ela vai ver o tanto que é invasivo, o tanto de pessoas que ela não corresponde, que gosta dela. Tem um monte de gente que gosta dela, ela não está correspondendo, ela quer aquela pessoa específica. E ela não vê isso nela mesma, que ela é cruel com as outras pessoas que ela não gosta, e que não é justo. Isso não é justo. Eu não sou uma pessoa ruim por não corresponder às outras pessoas. Ninguém é. Né? Então, é necessária essa sabedoria de aceitar que quando gente, acontece dos dois lados. Não precisa de estratégia, não precisa de manipulação. Né? Se os dois estiverem no mesmo nível, vai acontecer para os dois. E fluir com a vida. Todo o problema está nisso. Você não pode pegar, não pode dividir, não pode cortar. Não tem como falar, é o meu e o seu é diferente do meu. Não tem. É um todo. É uma coisa só. Portanto, todos somos irmãos. Lembra que Jesus falou? Todos são irmãos. Por que são irmãos? Não é um conceito filosófico. É a pura realidade quântica. É uma energia só. E aí vem, amai os vossos inimigos. Porque como poderia ser diferente? Só se for demente, só se for louco. Um masoquista. Porque o que você faz para o outro, volta para você, tá demente. Quando entende isso. Que foi o que aconteceu com o Joel Goldsmith. Quando ele estava na trincheira na Primeira Guerra Mundial. Ele já entendia as leis e estava usando a favor dele. Ele mandava bala e atingia o inimigo. E o inimigo não poderia atingir, as balas passavam de lado. Porque ele conhecia a metafísica a fundo. Nenhuma bala o atingia. Beleza, tá perfeito, não? Usaram a metafísica como arma de guerra. É isso que o povo quer. Até que caiu a Bíblia no chão da trincheira, abriu e estava lá numa passagem falando para ele o seguinte: você não pode usar esse conhecimento dessa forma. Você atinge o outro não consegue te atingir. Na mesma hora que ele entendeu isso, no mesmo dia, ele foi transferido para a retaguarda, para a intendência, e nunca mais combateu. Foi tirado o cara da trincheira. Por quê? Estava sobrando gente? Ele não fazia falta lá para mandar bala no outro? Fazia. Mas por alguma razão, ele foi tirado da frente de batalha. Assim que ele entendeu que não poderia fazer isso, porque o outro era irmão dele e ele não poderia matar o outro. Entendeu, saiu da guerra. No mesmo momento. Joel Goldsmith. Enorme, grande metafísico. Assim, quando ligavam para ele 2 horas da manhã, falavam, tem um parente meu que está doente, para. Pensa no parente. Tchau, pode dormir. O parente estava curado. Entendeu? Quanto tempo leva para fazer uma transformação de consciência? Bilionésimos de segundo, nanosegundo. Nanosegundo. O Joel estava lá mandando bala, olhou, entendeu, acabou, fim. A vida dele mudou na hora.